Eu vou explicar nesse vídeo o que mudou na cidadania italiana com este decreto-lei que foi publicado agora há pouco e eu vou falar também o que acontece agora. Primeiro de tudo, quero te pedir que, se você gostar desse vídeo, compartilha com aquele familiar seu, ou aquele amigo seu, ou com aqueles amigos todos que estão preocupados com a cidadania italiana deles, tá? Porque eu espero com este vídeo passar um pouquinho de paz para vocês, botar um pouco de paz no coração italiano de vocês aí, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos com a situação atual da cidadania italiana, que é tão desesperadora, né, digamos assim. Não deixe de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E eu peço desculpas pela informalidade desse vídeo. É sábado, eu tô de moletom, tô de cafezinho na mão, e eu acabei de ler o texto aqui e analisar e dar uma estudada e escrever o texto deste vídeo que está na minha tela e eu vou colar porque eu quero fazer esse vídeo também em um take só, porque o pessoal de marketing não está trabalhando para editar esse vídeo, tá? Então é um vídeo meu para você direto do jeito como se encontra, tá? Então vamos lá, como que era a transmissão da cidadania italiana? Como você bem sabe, italiano era o filho do italiano. Então se o seu trisavô era italiano, seu bisavô também era, se o seu bisavô também era, seu avô também era, se o seu avô também era, teu pai também era, se teu pai também era, você também era. Então italiano era o filho do italiano, todo mundo era italiano. Direito adquirido, né? Isso acontecia no nascimento e não no momento do reconhecimento da cidadania italiana. Depois a gente aprofunda sobre isso. Agora, o que mudou? Com este decreto, está previsto que quem nasce fora da Itália e tem uma outra cidadania não é mais cidadão italiano. Mesmo que tenha nascido na Itália, mesmo que tenha nascido fora da Itália, antes do vigor desta lei, tá? Então, assim, ele está dizendo que nós, né, que descendemos de cidadãos italianos, de trisavô, bisavô italiano, nós não temos mais direito à cidadania italiana, porque todo mundo que não era italiano e que era brasileiro não tinha, agora não é mais considerado italiano. É um absurdo isso, mas tudo bem. A menos que, daí eles colocam as exceções que abrem para os netos, né? As exceções são, a menos que você tenha um genitor nascido na Itália, a menos que você tenha um genitor italiano, reconhecido italiano, mas que tenha vivido 2 anos ininterruptos na Itália, tá? E a menos que você tenha um avô nascido na Itália. Então eles colocam essa limitação aí, colocam a necessidade do genitor, além de ser italiano, ter nascido na Itália ou ter vivido na Itália, ou então que você tenha um avô nascido na Itália. Então não basta ser um avô reconhecido italiano, tá? Precisa ser um avô nascido na Itália. Depois a gente vai entrar no mérito do porquê que isso é ridículo e absurdo, tá? Mas tudo bem, vamos adiante. Ou, tá? E essa é a outra exceção que abre aí para os meus clientes mais preocupados, é que você tenha pedido a sua cidadania italiana por via judicial, administrativa, as vias que existiam, né, ou por consulado, até as 23h59 do dia 27 de 3 de 2025. Lembrando que esse decreto foi publicado agora no dia 29 do 3, tá? Mais ou menos 1 da manhã aqui da Itália, agora são 1 da tarde aqui da Itália, então há 12 horas atrás, e mesmo assim ele prevê a validade para o dia 27, né? Validade no passado, o próprio decreto retroage, mas enfim, beleza, vamos adiante. Desse jeito que ficou, tá? Nesse decreto eles também tratam algumas outras coisas que são um pouco menos importantes, são importantes, mas vou deixar de lado por enquanto, que é sobre a possibilidade de apresentar provas testemunhais no processo de cidadania italiana, ou a necessidade de apresentar documentos que comprovam que você não perdeu a cidadania italiana, isso eu vou deixar de lado, vamos tratar aqui da essência do processo, tá? Da essência da transmissão da cidadania italiana, portanto, essa é a alteração principal, tá? Você pode puxar a sua cidadania do avô desde que ele tenha nascido na Itália, tá? Não basta mais ele ser reconhecido, você não consegue mais puxar a cidadania do seu pai. Você que é cidadão italiano reconhecido não consegue nem reconhecer a cidadania italiana para o seu filho menor de idade. Olha o absurdo que é isso, porque você não viveu 2 anos ininterruptos na Itália, a menos que você tenha vivido, né? Se você viveu, tudo bem, beleza. Enfim, o decreto ele está em vigor desde a sua publicação. O decreto-lei ele vigora a partir do momento que ele é publicado na Gazeta Oficial, né? Na Gazeta Ufficiale ou no Diário Oficial. E isso aconteceu à 1 da manhã de hoje, tá? Então ele está em vigor. Esse decreto ele vai ser discutido agora no parlamento e ele precisa ser discutido em 60 dias. Se ele for discutido e recusado, ou se passarem-se os 60 dias, ele cai por terra. Se ele for discutido e tornar-se lei, o que a gente acha muito improvável pelos motivos que eu já vou dar, ele vira lei, e aí essa é a nova realidade para todo mundo e só vai existir a cidadania judicial, tá? Para a gente ir contra toda essa besteirada. Mas tudo bem, vamos adiante. O que acontece agora, tá? No resumo, para você que já protocolou o seu processo, nada muda, seguem as leis antigas. Para você que ainda não protocolou, que está levantando documentos, ou que mandou para o seu advogado, mas ele ainda não protocolou, que está viajando para a Itália amanhã, ou que já está na Itália e ainda não começou o processo, teoricamente valem essas novas regras, tá? Então, eu vou pontuar aqui alguns pontos importantes
sobre isso tudo e que eu espero que deixem vocês assim mais tranquilos, pelo menos para nós esperarmos juntos esses 60 dias até que a gente tenha a definição final de se isso vai virar regra e de como que a gente vai poder ajudá-los, né, quando eu falo dos meus clientes e de quando a gente vai poder continuar brigando com a cidadania italiana, né? Vamos lá. Pontos importantes, tá? Primeiro de tudo, vocês que me veem agora e que são descendentes de italianos, vocês já são cidadãos italianos. É isso que o deputado Tajani, que o senador Tajani, ele finge que não entende, tá? Porque ele entende, ele sabe disso. Vocês são italianos desde que vocês nasceram. E não desde que vocês, agora que eu comecei a ver minha cidadania, mandei a carta para o consulado, agora eu sou italiano. Não, você não está pedindo nada para a Itália. Você já é cidadão italiano desde que você nasceu. Esse é o primeiro ponto, tá? Você já é cidadão italiano. Por isso que a gente fala de reconhecimento, não de naturalização. Então, primeiro ponto, você já é cidadão italiano. Segundo ponto, esse decreto ele é ilegal ao limitar este direito que já é seu. Por quê? Porque o fato gerador da cidadania italiana, tá? Do direito adquirido da cidadania italiana, é o nascimento e não o requerimento. Tá? Você não está se naturalizando. Inclusive, quando você se reconhece sua cidadania italiana, você é reconhecido cidadão italiano desde que você nasceu. Tá? Então, essa lei ela é ilegal ao retroagir para prejudicá-lo. Tá? Existem algumas possibilidades de retroação de uma lei, mas elas não se aplicam neste caso. Tá? Neste caso aqui, a lei ela não pode retroagir para prejudicá-lo. Isso traz um precedente horrível e perigosíssimo para a segurança jurídica de tudo aqui na Itália. Como, por exemplo, assim, quer dizer que amanhã o governo italiano pode instituir uma lei com um imposto de renda de 2% a mais de 10 anos para trás. Ou seja, não daqui para frente, né? Eles podem instituir daqui para trás. É o que eles estão fazendo contigo. Tá? Por isso que esse decreto ele é legal. Então, lembre-se, primeiro ponto, você é italiano. Segundo ponto, este decreto é ilegal porque é uma lei que retroage para prejudicá-lo. Terceiro ponto, eles não podem, de acordo com a Constituição, artigo 22 da Constituição Federal Italiana, da Constituição Italiana, desculpem-me, eles não podem te privar da tua cidadania italiana por motivos arbitrários, tá? Por motivos políticos e tudo mais. Eles falam que é motivo de segurança nacional. Enfim, beleza. A gente. Beleza, tá bom, vai. Esse é um outro ponto, tá? Esse decreto ele é inconstitucional por causa disso. E ele também é inconstitucional porque ele fere o princípio da igualdade. Esse é o ponto mais doloroso, tá? Doloroso deste decreto, que é ferir o princípio da igualdade, que é o artigo 3 da Constituição italiana, 3, tá? Eles pensaram só em duas coisas mais importantes para escrever antes desse ponto, que é o princípio da igualdade. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, como que eles fazem a diferenciação entre cidadãos de primeira classe e de segunda classe? Os italianos nascidos da Itália funcionam assim, mas os italianos reconhecidos não. Gente, somos todos cidadãos italianos. Então, assim, né, essa diferenciação, porque o italiano que nasceu na Itália ele pode registrar o filho como menor, mas o italiano reconhecido não pode. O que é isso? O que é isso? Então, assim, é um absurdo tremendo e isso também torna o decreto em si inconstitucional, tá? Além disso, o próprio decreto ele não poderia ser um decreto, porque não existe uma emergência com relação aos processos de cidadania italiana. Com todo respeito, não existe uma emergência, tá? Na verdade, se existe uma emergência, eles deveriam constatá-la há 20 anos atrás, porque a gente tem problema de fila consular há 20 anos no Brasil, ou nos consulados italianos pelo mundo. Tá? Não é uma coisa nova, não é uma coisa que aconteceu agora, não é uma pandemia, não é uma guerra, não é uma emergência, uma catástrofe nacional, uma catástrofe ambiental. Então, assim, a gente imagina, né, que nesses 60 dias esse decreto ele vai cair por terra, tá? Tanto por inconstitucionalidade quanto pelo fato de não ser uma lei que deveria ser mudada por decreto, tá? Então, o nosso palpite é que esse decreto ele não vai virar lei, tá? Então, nesses 60 dias aí, a gente vai ver a discussão sobre ele, a gente vai ter atualizações e ele não vai virar lei. Este é o meu palpite pessoal, o palpite da minha empresa, o palpite da Sou Italiano, o palpite da advogada que ajuda a gente, tá? Então, até a advogada falou, não interrompa nada, continua tratando teus clientes aí, vai levantando documentação, porque esse decreto ele deve cair. Enfim, deixa eu dar uma coladinha aqui. Tá. E daí, eu queria falar para vocês também sobre a pior hipótese, né? O que acontece se isso virar lei? Se isso vigorar e virar lei daqui a 60 dias, isso vigorar e virar a lei. O que vai acontecer
é que todos os processos de cidadania italiana eles se tornarão judiciais. Porque a Corte di Cassazione, que é a Suprema Corte italiana, e a Corte Costituzionale, que é a Corte de Constituição da constitucionalidade das coisas aqui na Itália, eles já deram razão aos ítalo-descendentes várias vezes sobre o fato de que não é o requerimento que é a data de reconhecimento da cidadania italiana, sobre o fato de que o fato gerador é o nascimento, sobre o fato de que a lei não pode retroagir para prejudicá-los, isso em outras causas, né? Enfim, tudo isso são fontes importantes que, para que judicialmente, né, lembrando que, né, o governo, o Estado tem 3 poderes, né, executivo, que é quem fez esse decreto, aí o legislativo e o judiciário, né? O judiciário, aqui neste caso, é onde a gente entra com o nosso processo de cidadania italiana por conta de injustiças gerais, filas consulares, problemas com a lei materna de 1948 da transmissão da cidadania materna para filhos de mulheres que nasceram, né, para mulheres cujos filhos nasceram antes de 48. Enfim, a justiça continua sendo a nossa saída aqui. Então, se isso virar lei, né, que é a pior hipótese, eu quero dizer para vocês que a única coisa que vai mudar é que o único caminho possível para a cidadania italiana de você, italiano, que já nasceu italiano, é a via judicial, tá? Porque eu tenho que dizer para vocês já, desde já, neste momento em que foi publicado este decreto, o processo por via administrativa, seja na Itália ou por via consular, deixou de existir. Só vai voltar a existir se esse decreto cair por terra. Neste momento, a única coisa que existe é o processo judicial, tá? Mas mesmo para o processo judicial, eu diria para vocês, vamos esperar os 60 dias. Por quê? Porque para a gente escrever uma petição inicial agora para pedir a sua cidadania italiana, a gente precisa, né, até pouco tempo atrás, a gente escrevia lá com a comprovação de que era impossível entrar nas filas consulares ou que era impossível fazer o agendamento no Prenotami para entregar os documentos. Né? Esse era o argumento que a gente usou até ontem. E a partir de agora a gente teria que começar, né, a argumentar usando a ilegalidade desse decreto na argumentação. E pode ser que esse decreto caia, né? E quando ele cai com efeito retroativo, até a data, como se ele nunca tivesse existido. Então, eu diria que a gente precisa, neste momento, manter a calma, continuar levantando documentos, traduzindo, legalizando, e esperar para ver o que acontece com esse decreto, tá? Porque se ele virar lei, como eu disse, a única coisa que vai mudar é a argumentação do seu processo judicial, tá? Mas, a menos que a Suprema Corte Italiana dê uma curva em U e acabe voltando atrás em toda a jurisprudência que eles criaram até hoje, inclusive com decisões recentes, a menos que isso aconteça, eu diria para vocês que o processo de cidadania italiana por via judicial terá a sua segurança, né? É claro que eu faço assim, né, terá a sua segurança porque eu fico entre dizer que é seguro e eu não quero dizer seguro porque eu quero que vocês saibam sempre, como eu sempre disse e digo para os meus clientes, não há causa ganha, né? O processo judicial, todos os processos são analisados do zero, mas a jurisprudência ela é levada em consideração e a jurisprudência, nesse sentido, ela é muito, muito sólida e do lado de vocês, tá? Então a gente está bem otimista de que a gente vai seguir, né, representando aí vocês nas cortes italianas e reconhecendo a cidadania italiana de mais e mais e mais ítalo-descendentes, e agora até com um pouco de sangue nos olhos aí por causa da entrada em vigor desse decreto e um pouco de raivinha interna e de coisa entalada na garganta. Mas enfim, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Que na pior hipótese, a gente sempre terá a possibilidade de entrar com o processo judicial, porque justamente é uma injustiça, tá? Então, agora para terminar o vídeo, eu quero passar alguns recados para vocês, tá? Que é para resumir tudo que eu falei aqui sobre o que eu faço agora, Wagner. Wagner, na tua opinião, na minha situação, o que eu faço? E eu vou dizer o que eu faria na sua situação. Vamos lá. Se o seu processo já está protocolado, ótimo, vá em frente, felizardo, começou a tempo. Se o seu processo ainda não está protocolado, eu diria para você, não desista, tá? Continue levantando seus documentos, porque mesmo que esse improvável decreto se torne uma improvável lei, ainda assim a gente tem ferramentas para ir contra as injustiças que a Itália vier a cometer contigo, que é justamente a justiça italiana. É um nosso instrumento contra injustiças que o Estado faz conosco, tá? Então a justiça italiana sempre existirá para nós, e as cortes sempre nos deram razão, tá? E como último ponto, esse eu vou precisar colar porque eu não lembro mais o que eu ia falar. Como último ponto, para você que ainda não protocolou, tá? Para você que ainda está com os documentos em andamento, ou que já mandou para o advogado, mas ainda não foi protocolado, ou que está vindo para a Itália,
Gente, esperem esses 60 dias passarem, tá? Esperem a análise desse decreto, esperem ele virar lei, ou não virar lei, ou passar os 60 dias, porque daí ele não vira lei, tá? Esperem com calma, vejam o que acontece, continuem trabalhando na documentação de vocês, que comprova que vocês são cidadãos italianos desde que vocês nasceram, tá? E quando houver alguma novidade, fale com o seu advogado. O seu advogado vai saber instruir você, o seu advogado vai saber escrever uma petição inicial à prova de bala para você conseguir a sua cidadania italiana. E se o decreto cair por terra, melhor dos mundos, volta tudo pro jeito que era antes, tá? Então eu acho que esses 60 dias aí, eles são assim o ponto-chave dos próximos passos de vocês com a cidadania italiana, tá? Por último, peço de novo para vocês compartilharem este vídeo com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares que estão preocupados. Peço para deixar o like aqui e se inscrever no nosso canal, e eu espero que vocês se sintam abraçados, porque a gente fica bem chateado quando essas coisas acontecem, né? A vontade política indo contra, o Tajani, inclusive esse senador que fez esse projeto, muito potencialmente foi ele que encomendou essas reportagens na RAI, com essa loucura, não sei o quê, e vários canais italianos falando sobre a demonização, demonizando, né, a cidadania italiana, e daí ele aparece como salvador da pátria, com seu terninho bonitinho, numa entrevista coletiva, e paga de herói, né? E eu imagino que ele ainda virá a ser um vilão na Itália, porque se todos os processos de cidadania virarem judiciais, vai encher os tribunais italianos de processo de ítalos descendentes, tá? Então é isso, compartilha aí, dá um like aí, se inscreve no canal, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que você tenha um excelente sábado, um excelente domingo, e semana que vem eu espero que nós tenhamos ainda mais novidades, tá bom? Um abraço a todos e até mais.